Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero saudá-los em nome do nosso presbitério Sul Paraná, do qual sou pastor jubilado, e também, por uma questão emergencial, em nome da igreja, da nossa igreja IPI, lá de Castro, onde eu estou atendendo uma emergência e pastoreando aquela igreja. Então, hoje o Jean foi lá no meu lugar, está lá, terá uma conversa séria com a igreja, porque é uma igreja que foi recebida de volta aqui ao nosso presbitério. E lá que eu descobri, olhando os documentos, que aquela igreja foi congregação aqui da primeira igreja. Há muitos anos atrás foi criada, né? E é uma igreja marcante no nosso presbitério paulistano não, no nosso presbitério do Paraná, mas em toda a IPI do Brasil, porque Castro tem uma importância muito grande na fundação da nossa igreja, tem uma ligação aí, né? Então nós estamos lá e nesta manhã, à noite lá é o Jean que vai estar lá hoje, tendo uma conversa séria com a igreja sobre a questão pastoral, né? Como vai ficar lá aquela situação. Eu quero fazer o sermão hoje dividido em 3 partes. Eu vou procurar ser breve. Eu quero terminar com uma parte especial. Então, eu queria que os irmãos, só para nós lermos o texto, vamos ficar de pé? Não que seja reverentemente, somente estando em pé. A leitura da Bíblia pode ser lida de qualquer forma, desde que o seu coração esteja prostrado diante, então, do Senhor. Então, o segundo livro de Reis, primeiro texto, capítulo 6, do verso 24 a 30. Segundo livro de Reis, 6, 24 a 30. Antes de orar, eu queria agradecer na pessoa do reverendo Matias, o titular da igreja, os demais pastores e conselho, a oportunidade de poder voltar a esta igreja, voltar a usar o púlpito e pregar na igreja. Essa é uma alegria indivisível que há de se renovar todas as vezes, com certeza, de isso acontecer. Eu tenho nós temos um carinho muito grande pelo Matias, somos amigos há muitos anos, mesmo lá de São Paulo ainda, e quando chegamos aqui em 1993, ele nos acolheu aqui com muita alegria, nos apresentou no presbitério, fomos transferidos e viemos aqui ser auxiliar dele, trabalhamos, foi um tempo muito agradável. Que Deus abençoe, obrigado, viu, pastor Matias, por esta oportunidade. Vamos ler o texto, então? Primeiro, então, vou repetir, segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 24 a 30. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor não te acode, donde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Comemos, pois, o filho meu e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela escondeu. Então o rei, ouvindo as palavras da mulher, rasgou as vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O outro texto, ainda no segundo livro de Reis, capítulo 7, do verso 3 ao 11. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 leprosos estavam à entrada para a porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até sentados e até que morramos?
Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos aqui, sentaremos e morreremos. Mas vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Vou repetir o texto. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruído de carros e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus alimentos, jumentos, arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali ouro, prata, vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Curva sua cabeça. Senhor, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Assentemo-nos, irmãos. Quero registrar aqui a presença de parte da minha família que acabou de chegar. Acho que eles estavam perdidos por aí, né? Então, o meu irmão Elias, por favor, fique de pé para anunciar. O Elias, o meu irmão Edmilson, sua esposa Rosana e meu sobrinho Sinésio. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós fizemos uma reunião familiar ontem por esses motivos que foram anunciados. Irmãos, esse texto realmente ele é muito marcante e é muito forte. E eu até deixei de ler o texto anteriores. Vocês depois leiam o texto anteriores, porque é um trecho que traz realmente uma situação muito difícil. A situação do povo de Israel naquela situação. O povo de Israel tinha uma unidade durante o reinado de Davi e Salomão. Depois de Salomão, todo o povo de Israel começou a se desvirtuar, se dividiram em reino do norte, reino do sul, e começaram a ter reis idólatras, infiéis, reis que realmente não sabiam conduzir o povo e eram realmente infiéis para com Deus. E por isso o povo estava sofrendo. Especialmente esse povo do reino do norte, cuja capital era Samaria, que era a maior parte, onde estavam as 10 tribos. Outras 2 eram do reino do sul, de onde daí vem a linhagem de Davi. Esse povo então estava sofrendo muito, sendo perseguido então pelas guerras entre a Síria e Babilônia. E eles tinham inclusive sido abençoados pouco tempo antes
pelo próprio povo judeu de Israel. Mas passados alguns tempos eles esqueceram, eles estavam vingativos. E o Ben-Hadad, o rei da Síria, juntou todo o seu exército. Em toda a região ele juntou todo o exército e cercou Samaria. As cidades daquela época eram muradas por questão de proteção. E ele cercou, chegou com todo o seu poderio. Vamos imaginar assim, o exército americano aqui cercando o Brasil, o Paraguai, o Uruguai. Veja a situação que estava o povo de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Samaria era uma cidade comercial, portanto ela não produzia coisas que dessem sustento e nem plantavam também. Eles usavam as áreas externas para fazer isso. Então, olha a artimanha do rei Ben-Hadad da Síria. Vamos fazer o quê? Ninguém entra, ninguém sai, vamos matá-los de fome. O texto não fala, mas os estudiosos dizem que mais ou menos durou 30 dias esse cerco. Imagina a desgraça, a fome, a miséria. E vocês viram ali que eles comeram os troncos, as árvores que tinha, os animais, os roedores, tudo que tinha, eles comeram. E o pouco que tinha, os seus exploradores internos, eles estavam vendendo uma cabeça de jumento. Imagina, uma cabeça de jumento por 25 de pratas. Isso mais ou menos a hoje corresponde a 800, 900 reais. E uma pequena porção de esterco de pomba por 5 ciclos, mais ou menos 220 reais. Olha a situação que eles estavam. Não havia animal, não havia nada. Eles destruíram tudo, comeram tudo. Estavam comendo até as próprias crianças. E as mulheres, realmente, elas perdiam os seus filhos e se alimentavam dos fetos. A situação é realmente muito degradante para esse povo. E essa estratégia realmente era fazer com que esse povo fosse... Porque o exército sírio não queria matá-los. Podia matar, se ele quisesse, o exército em pouco tempo destruiria todo o povo de Israel lá do Reino do Norte. Mas eles queriam escravos, eles precisavam de escravos para conquistas. Parece que as coisas estavam realmente tudo perdidas. E apesar de toda a incredulidade do rei e do povo, Eliseu estava falando para eles que se arrependesse, porque Deus haveria de se manifestar contra eles. E realmente, quando o rei viu aquelas duas senhoras que falavam sobre os seus filhos, ele ficou realmente entristecido, rasgou suas vestes, mas na verdade isto que deveria representar um ato de arrependimento e de voltar-se para Deus, na verdade não era isso que seu coração estava, porque na verdade ele não soube conduzir o povo naquela situação. Porém, Eliseu estava profetizando e profetizou, pouco tempo antes do exército iniciar o seu cerco. Ele disse, cuidado, porque Deus vai se manifestar. E um dia antes do final do círculo, o profeta Eliseu disse, amanhã vocês terão abundância, vocês terão muita fartura. Mas o povo não acreditou, o povo não voltou-se para Deus, tampouco o rei, que deveria ser o primeiro. Que situação, irmãos! E nós estamos vivendo uma situação semelhante hoje, na nossa história, no nosso mundo. Quantas pessoas sofrendo aqui no Brasil, e agora lá em Israel, agora nosso povo santo, a menina dos olhos sofrendo o que está sofrendo, e tantos outros países. Nós estamos vivendo uma situação semelhante ao que aconteceu com esse povo. E tem hora, irmãos, que dá vontade de desistir. Aliás, esse é um título de um dos meus livros. Tem hora que dá vontade de desistir. Mas não podemos ter.
Então, nessa introdução rápida que eu faço aqui desse texto, vamos passar então para a segunda parte do texto, que é o livro de 2 Reis. Apesar de toda a desgraça, toda a situação que aquela cidade estava vivendo, ainda eles tiveram a ousadia e a coragem de lançar para fora dos muros 4 leprosos. Claro, a lei estabelecia que os leprosos não deveriam conviver com todos, mas jogaram de maneira impiedosa aqueles 4 homens para fora. Imagina a situação desses 4 homens. Ninguém sabe quem são eles, não é mencionado, mas leprosos. E aí eles estavam lá. Se durou 30 dias o cerco, eles ficaram lá os 30 dias. Vocês imaginem, irmãos, e ainda hoje, lá naquela região da Palestina, de Israel, à noite chega a quase 0 grau e durante o dia 40 graus. E eles estavam lá, do lado de fora do muro, até avistando o exército da frente, e olhando para trás do muro da cidade. Eles estão ali, expostos a riscos grandiosos, animais ferozes que poderiam devorá-los ali durante o dia, e outros animais também, talvez menores ou maiores, não importa, roedores ou mesmo alguns animais violentos poderiam devorá-los ali. Eles estão ali expostos, e o frio e o calor, e eles estão ali, mas eles estão unidos. Apesar de enfermos, leprosos, malditos para o povo, eles estavam em comunhão com Deus. Eles estavam unidos. Apesar de toda a tristeza, de todos os rumores, de todas as situações que estavam acontecendo, fora e dentro da cidade, eles permaneceram unidos. E passado esse tempo, com certeza clamando, orando e jejuando. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos numa situação como esta, né? Vivendo uma situação, muitas vezes, de provações e de privações. Mas nós nos esquecemos de uma coisa, o que eles fizeram. Eles estavam unidos, rezando, orando, jejuando, dobrando os joelhos, estão ali. Não se desesperaram. Sofreram, e sofreram muito. Vocês imaginam o risco deles. Aí eles conversaram uns com os outros. Havia uma unidade entre eles. E conversando entre eles disseram: para que nós estamos sentados aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome lá e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora dar realmente conosco no arraial dos Círios. Vamos enfrentar, vamos ir adiante em direção ao grande exército. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos, mas morreremos com a graça e a bênção de Deus. Amém, irmãos? Você está preparado para passar numa situação dessa? E temos que estar, irmãos, a cada dia, se nós não nos firmarmos em Deus, e firmarmos em Cristo Jesus, nós vamos sofrer. E os dias estão aí, cada vez mais os dias maus. E isso é bíblico, está anunciado. Isso é o princípio das dores. Mas, irmãos, não estamos sós. E Deus continua no controle da situação. E eles, leprosos, sabiam disso. Os israelitas lá e o rei não estavam acreditando muito nisso. Até tem uma frase dele que diz: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Palavras do rei. Mas esses, não, eles se juntaram e falaram: vamos caminhar. E unidos nessa mesma fé e esperança, eles caminham juntos, confiantes no Senhor. Não importa, eu estou caminhando com o Senhor e em direção a Ele. Aí, irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós estamos diante de uma situação aparentemente impossível, de solução improvável, mas se nós estivermos com Cristo, olhando firmemente para Ele, fazendo o que Ele realmente quer que façamos, o adoremos e estejamos prontos para enfrentar qualquer situação, até mesmo a própria morte.
Mesmo até o apóstolo Paulo, ele confirma isto. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 14, verso 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, irmãos? Somos do Senhor, porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Redentor, e nós devemos estar presentes, sempre confiantes nesta promessa. Diante de tantas maravilhas, realmente, o que aconteceu? Eles estavam caminhando, olhando outra vez só para trás, deixando aquele muro, caminharam, mas olharam firmemente para frente. E o exército estava lá. E enquanto eles caminhavam, Deus envia um grande exército com cavalos e cavaleiros de fogo, um ruído estrondoso, e o exército sírio, ouvindo isto, saíram em desabalada carreira, deixando tudo, largando armamentos, tendas, alimentos, ouro, prata, tudo. E quando eles chegam lá, os 4, não tem nenhum soldado e tem tudo. E eles comeram e beberam, se fartaram, guardaram algumas coisas, esconderam, voltaram para outras tendas do inimigo, juntaram outras coisas e guardaram e ficaram. E eles estavam realmente felizes e gratos. Eu tenho certeza que louvando a Deus. Mas tinha um pequeno detalhe: eles estavam esquecendo de que seus irmãos estavam sofrendo. Mas logo, imediatamente, eles caem em si. E o que ele diz? Não, isso não faz bem o que nós fazemos. Ficamos aqui agora com essa graça e a bênção. Vamos anunciar ao rei. E voltaram o rei. Mas não puderam entrar na cidade. Eles não podiam entrar na cidade. E eles ficaram lá embaixo, na beira do muro, gritando: olha, olha, avisa o rei. Não há nenhum exército. Eu imagino os soldados dela, esses miseráveis, o que estão dizendo? Eu imagino a insistência deles gritando: venham, saiam, não há ninguém, não há inimigo nenhum. E quando o rei soube disso, ele pegou os últimos 5 animais que sobraram na cidade, que todos tinham sido devorados, comidos. 5 cavalos, eu falei soldados, né? 5 cavalos que sobraram na cidade, que eram os cavalos do rei. E o rei, ainda não acreditando, mandou que alguns soldados montassem e fossem lá confirmar. E eles foram e confirmaram e vieram e salvaram toda a cidade. Irmão, todo o povo foi salvo, porque um grupo unido, que estava em oração e que estava na plena convicção de que Deus não os abandonara, estava ali. Irmão, essas coisas podem acontecer conosco. Muitas vezes nós podemos ser cercados por situações difíceis, por momentos inexplicáveis, mas nós temos que realmente ter a coragem de caminhar mesmo sabendo que nós vamos enfrentar perigos. Mas o Senhor disse: eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida, eu não deixarei vocês. Eu sempre estarei com vocês. Nós temos que ter essa crença, e eles tinham essa crença e essa esperança. Se nós esperarmos, irmão, a situação melhorar, já viram isso? Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo para ver como é que as coisas ficam. Irmãos, tempo não cura nada. Tempo não resolve o problema. O momento é agora, é já. Se você está vivendo uma situação dessa, você tem que tomar uma decisão. Você vai ficar aí parado, sentado, acomodado, gostosa e alegremente, enquanto lá fora realmente há uma miséria, pessoas carentes, desesperadas. Quantos miseráveis estamos tendo? E não precisamos ir muito longe não, irmãos. Às vezes dentro da própria família, dentro da própria igreja, nós estamos tendo situações assim, nós estamos sentados, parados e não estamos fazendo nada. Nós precisamos tomar alguma decisão. Se esperarmos até amanhã, algum mal sucederá, pois realmente a coisa vai se ficar muito difícil.
E no contexto espiritual, nós podemos fazer um paralelo com a palavra de Deus, na qual não podemos ficar apenas para nós, mas devemos anunciar para todos. Irmão, Deus não usa pessoas especiais para fazer isso. Quem eram aqueles homens? Os coitados, os miseráveis, pessoas improváveis. E Deus continua usando gente improváveis, como usou, por exemplo, a serva da esposa de Naamã, talvez também Agar, aquela escrava egípcia de Abraão. Deus usou pessoas improváveis para realizar uma grande obra. E se nós olharmos bem, Deus usou até Davi, que era um simples pastor, um moleque, para fazer coisas grandiosas. Por isso Deus pode nos chamar. E temos muitos outros exemplos de pessoas improváveis que Deus pode chamar. Irmãos, a terceira parte desse sermão, e o que eu quero terminar, é exatamente por causa desse versículo, e é que eu escrevi então esse livro, Ficar para Morrer e Caminhar para Viver. Esse é o terceiro. Os outros meus 2 livros, que alguns devem conhecer, tem hora que dá vontade de desistir. E antes que seja tarde demais. Estou fazendo o lançamento deste livro por este fato que aqui aconteceu comigo e inspirado neste versículo aqui dos leprosos. No início do meu ministério, no ano em que fui ordenado, eu trabalhava na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu gerenciava a área de recursos humanos da Bolsa de Valores e nós queríamos fazer uma festa familiar da família Bovespiana. Então eu chamei meus 2 imediatos para ir comigo até Atibaia, alugar lá um sítio muito bom para nós reunirmos a família. Fomos, negociamos, acertamos tudo. E estávamos voltando e passando ali pela aquela pista que liga o aeroporto até a Dutra, Guarulhos, Dutra, ali estava em construção ainda, faz 39 anos de ministérios o ano que vem, né, que eu faço. E então ainda estava construindo, então nós estávamos voltando, fechando, já tínhamos fechado o negócio, voltando, de repente um carro em alta velocidade com 3 homens dentro, veio numa velocidade incrível e nos colidiu frontal e mortalmente. Tem detalhes, mas os detalhes estão todos no livro. E ficamos ali, e me lembro que naquela noite, eu não sei quantos lembram, naquela noite, era um sábado, eu ia pregar lá na igreja do Tatuapé, onde iniciei o meu ministério. E o tema era uma campanha nacional que foi lançada, acho que os mais antigos vão lembrar, Cristo é Vida, era uma campanha que estava sendo lançada. E eu estava no porta-luva do meu carro, que eu tirei recentemente, logo após a minha formatura, tirei o carro 0, mas sem seguro, infelizmente. E naquela grande batida que nos destruiu, eu fiquei todo preso, e naquela época não se usava cinto, então o volante quebrou no meu peito, me feriu todos esses órgãos internos, o fígado foi decepado pela uma das costelas, num terço dele, e eu estava ali, e os 2 caídos ali, para mim não sei se estavam vivos ou mortos, porque eu não podia me mexer, eu estava todo preso nas ferragens, eu tinha apenas o braço direito com algum movimento. E quando eu aí limpei os olhos com sangue que derramava assim, eu vi um daqueles folhetos que ficou preso naquele para-brisa estilhaçado. Cristo é vida. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, Senhor, se Tu és vida, eu quero estar contigo. Eu quero te fazer um pedido. E eu fiz um pedido a Deus naquele momento. Senhor, não me deixe perder a consciência
me deixa consciente. Eu estava muito preocupado com os dois, claro que comigo também, mas com aqueles dois, será que estão vivos, estão mortos? Eu não podia alcançá-los. Bom, aí tem toda uma providências, aí tem vários processos de pegar e passarem por vários pronto-socorros. No final fomos, depois de quase 3 horas do acidente, nós fomos para o Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina que tem em termos de pronto-socorro, e fomos para lá. E lembro a oração que eu fiz, não esqueça disso: Senhor, me deixe consciente o tempo todo. E nós somos. Só que eu ficava quieto dentro de mim, conversando com ele. E eu conversava com ele assim: Senhor, tu acaba de me consagrar como ministro teu, como servo teu, isso acontece comigo. Se essa é a tua vontade, Senhor, eu estou pronto. Pode me levar, eu estou pronto. Irmãos, com certeza, com verdade isso. Muita dor no corpo. Bom, chegamos lá nas clínicas lá, me lembro que, coincidentemente ou não, os 2 motoristas, morreram 3 pessoas, um do meu carro e 2 do outro, mas os 2 motoristas chegamos. Me lembro que eu estava lá na maca e os médicos cercando a minha maca e a outra lá, correndo, atenderam o outro motorista. De repente eles pegaram a maca e jogaram. Bom, esse aqui já foi, empurraram para lá. Aí puxaram a minha. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também não vai tudo lá. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, por favor. Eu trabalhei no Hospital Evangélico e lá me aposentei 17 anos. Então eu convivi muito com o pronto-socorro. Ao mesmo tempo que trabalhava como gerenciando a área de recursos humanos, eu exercia a capelania. Quando fiz teologia, eu fiz capelania ao mesmo tempo. Mas capelania especializada para lidar com pacientes terminais. Então, por isso que os médicos às vezes brincam, às vezes até no pronto-socorro, eles até brincam, porque imagina se eles forem chorar, ficarem entristecidos com o que está acontecendo. Então eles brincaram, bateram assim: isso aqui vai morrer já, isso aqui não tem jeito não. E aí ainda a anestesista chegou, né, e eu ia aplicar uma injeção, a anestesia em mim. Nisto, entre a minha esposa e o médico da Bolsa de Valores, já tinham sido comunicados: não aplica anestesia nele. Eu tinha problema seríssimo de anestesia. Eu tratava dos dentes sem anestesia, não podia tomar anestesia porque me dava uma infecção grandiosa e minha glote fechava e eu podia morrer. Aí eles disseram: não aplica, porque se aplicar ele morre. Nós fomos, tem prova, era o médico, ele levou todas as provas. Bom, então tá bom. Então nós vamos ter que fazer então a sangue frio. Eles fizeram algumas pulsões internas, assim, colocando uns tipos de pré-anestésico, me entubaram e aplicaram anestesia. Aí fizeram toda a cirurgia. Depois, quando eu acordei, eu estava ao lado, né, naqueles quartos de suporte da UTI, eu estava ali. E eles falaram: pois é, você não morreu porque alguma coisa grandiosa que eu não entendo aconteceu, você tinha tudo para morrer. Bom, passado algum tempo, o pronto-socorro é para atender as emergências, depois você tem que ser transferido. Então eu fui transferido para um UTI móvel, para o hospital, que a Bolsa tinha convênio, que é o Hospital Alvorada, lá no Largo de Moema. Hospital, inclusive, onde faleceu Eloá, e onde o Jânio Quadros também frequentou muito esse hospital. Fui para lá, que era o nosso hospital. Fui para lá e continuaram as questões das cirurgias, os cuidados, tudo. E ninguém podia entrar, ninguém podia visitar. Eu estava lá, tudo, mas chegou uma hora que, depois de alguns dias, o médico chegou para minha esposa e disse: olha, vocês tomem providência porque ele vai morrer. Não tem mais o que fazer por ele. Aí o tempo todo, irmãos, eu estava com Deus, eu estava com o Senhor. Eu sentia que eu estava morrendo, eu falei: Senhor, se essa é a tua vontade. Mandaram buscar minha mãe no Ceará correndo, veio, e eu mais 2 dias, naquele dia lá, aí avisado a minha mãe e minha esposa, e eu vi que falou: olha, dessa noite talvez ele não passe, tá? E eles estão lá lutando comigo, e eu consciente o tempo todo. E fazia transfusão, e fazia massagem, e com catéteres, e fazia o choque elétrico. Eu estava lá, muita dor no corpo inteiro. Mas a minha UTI dava direto ao relógio da igreja de Moema. Então eu ficava olhando as horas para tentar fugir das dores, eu ficava olhando ali.
E aí os médicos em cima de mim, tinham 5, 6 médicos em cima, fazendo de tudo para que eu não morresse. Mas eu senti que meu coração estava batendo cada vez mais lentamente. E ele choque, e catéter, e o coração batendo. Aí eu falei, Senhor, eu estou pronto, eu estou nas tuas mãos. Eu olhei para o relógio, era 10h30 quando eu senti meu coração parando, dando as últimas batidas. Pum, 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 pum. E deu a última batida, era 10h30 da noite. Naquela UTI escura, apenas aquelas luzes dos aparelhos. Eu me lembro que eu olhei para o canto direito, lá do alto, entrou um filete de luz, sabe, tipo laser? Aquele filete de luz veio em minha direção e tocou o meu rosto. E eu olhei aquilo, com dores horríveis, mas sabendo que eu estava partindo. Mas eu falo, Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu sou teu servo. Eu sou teu ministro, eu sou aquilo que o Senhor deseja para mim. E aquele filete foi aumentando cada vez mais. Ele foi se abrindo e se colorindo cada vez mais. Muitas cores, e havia uma evolução, tinha movimento, tinha cores e tinha som. Vem, e ele vai aumentando e vai inundando na UTI. E de repente um anjo, um serafim de 6 asas vem em minha direção. E com as suas asas cobriu minhas pernas todas arrebentadas, doloridas, a minha cabeça toda machucada. Colocou em cima do meu peito outra asa me cobrindo. E eu disse que acabara de ouvir a última batida do coração. Com outras 2 asas ele me pega e começa a subir. Irmãos, eu sinto até hoje, agora um certo arrepio. Quando eu vou passando pela UTI, eu me lembro que eu me encolhi. E eu passei pelo teto daquela UTI. Quando eu passei, havia uma escada linda, luminosa. Anjos que subiam e desciam, cânticos maravilhosos. Aquilo era realmente algo extraordinário. Apagou. Na manhã seguinte, 7h da manhã, quando eu voltei, aquela mesma equipe estava ali em torno de mim, mexendo comigo, fazendo massagem, olhando. E aí o chefe da equipe me disse, escuta, meu senhor, você é o quê? Você é um guru? Você é pai de santo? Quem você é? Eu falei, por que você pergunta isso, doutor? Não, porque você estava morrendo de nós aqui desesperados, mas você tinha um brilho nos olhos, você tinha um sorriso nos lábios e os seus olhos brilhavam. E para ter certeza, irmãos, de que não foi um sonho, eu perguntei, que horas que foi isso? Que hora que eu estava morrendo? Eles disseram, era 10h30, 11h. Exatamente a hora. Eu disse, pois é, meus queridos, olha, eu sou servo do Senhor, eu sou ministro do Senhor, e Ele esteve aqui, e vocês não viram. Amém? E eles ficaram emocionados. E eu não sentia dor nenhuma mais. Embora todo enfaixado, todo cheio de costuras. E aí eu comecei a falar, pois é, o meu Deus é grandioso. E Ele me trouxe de volta, porque realmente Ele tem um propósito para a minha vida. Irmãos, está tudo nesse livro detalhadamente. E eu não escrevi na época, não, porque eu não tinha interesse em divulgar. Isso foi no início do meu ministério. Mas outro episódio grandioso que aconteceu no hospital evangélico, que eu também passei por um momento semelhante com um grande câncer que eu tive. Então, aí depois desse outro drama, outra hora eu compartilho com os irmãos, então eu resolvi escrever isso aqui. Por isso, irmãos, é não ficar esperando as coisas. Eu me esforcei,
Eu gritei, eu me lembro que eu batia no vidro com essa minha mão para que as pessoas não vissem. Tinha pouco movimento na hora lá, mas alguém ouviu e acudiu e eu não parei. Eu continuei andando. Eu fiquei 3 meses hospitalizado. E depois daquele hospital andando lá com um soro, com aquele carrinho, eu saí visitando os doentes e pregando isso que eu vivi. Muitas almas se converteram quando eu conversava com as pessoas. Eu ia andando com a licença do hospital. Uma porque também quem administrava o hospital era eu, da administração lá do Recursos Humanos. E eu então saía, e todas as noites eu saía, andava, conversando e convertendo. Muitas pessoas realmente aceitaram Jesus Cristo através desse testemunho. Eu quero dizer isso, irmãos, é porque o Senhor é poderoso. Por mais difícil que seja a situação, Ele está conosco. E Ele tem realmente um propósito para a nossa vida. Não importa, como teve com aqueles pobres, miseráveis, leprosos que não tinham nada, eram realmente improváveis. Ele também usa gente improváveis como eu, como qualquer um de nós, para realizar um grande mistério. Há muita gente aí fora esperando que nós realmente nos levantemos desse cômodo estar e caminhamos em direção à missão que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus realmente possa nos abençoar e nos ajudar neste mistério. Depois, quem desejar o livro estará na porta. Alguém quiser o livro estar ali. O interesse meu não é vender, não é ganhar dinheiro com o livro, mas é que as pessoas têm isso no coração. Interessante que minha sobrinha Silvana, ela chegando, ela até olhou lá, ela estava vindo, seja no avião, ela viu lá uma mensagem: olha, Silvana, eu li o livro do seu pai, e eu estava hospitalizado, e eu fui curado, porque o exemplo dele é muito forte, muito abençoado. Isso tem acontecido muito, irmãos, porque realmente tem ajudado muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos, e que nós possamos realmente nos levantar e caminhar. Se for para viver, viveremos. Se for para morrer, morreremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Abba, Pai, Pai bondoso, Tu que és o Pai justo, fiel e bom. Nós queremos nesta manhã, nesta hora em que estamos nesse tabernáculo santo, onde Tu habitas, onde Teu Espírito está conosco, e a Tua presença é realmente sentida e é realmente motivadora para as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, realmente Te pedir que Tu nos ajudes, Senhor, para que possamos nos levantar e caminhar em direção ao desejo, ao propósito e à missão que Tens confiado a cada um de nós. Não queremos, Senhor, ficar acomodados, sentados aqui, esperando que alguma coisa aconteça. Esperar para ver como é que vão ficar as coisas. Não, nós queremos nos levantar, Senhor. Ajuda-nos a que nós possamos caminhar em direção à Tua glória, ao Teu poder, à Tua presença, porque nós queremos nos colocar inteiramente nas Tuas mãos nesta manhã. Abençoa, Senhor, porque nós temos pequenina fé, mas Tu és grandioso e Tu podes realmente, através de nós, realizar o propósito da missão que Tens realmente confiado a cada um de nós. Abençoa essas vidas que estão aqui individualmente, a cada família. Abençoa esta igreja, Senhor, para que ela continue sendo realmente uma bênção neste local. Em meio a tanto transtornos em volta, tantas misérias, tantas circunstâncias adversas, que aqui seja realmente um lugar de luz. E se nós caminharmos, as trevas desaparecerão, porque onde há luz não há trevas, e nós somos a luz de Cristo que reflete através de nós. Faz isso, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, o nosso amado Mestre,
o nosso pastor e o nosso companheiro fiel. Amém, irmãos? Eu quero realmente encerrar abençoando, então, os irmãos. E eu queria, nós como pastores, né, Reverendo Matias, Paulo e os demais pastores, esse é um momento de muita responsabilidade para nós, abençoar em nome de Deus o povo. Então eu queria que você, ao receber a bênção, é como o Salmo 133 diz, é como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre o Monte Sião. E de Sião, juntando todas as gotículas que saem lá do Monte Hermon de neve, e ela vem, se junta sobre o Monte Sião, e lá no Monte Sião, as gotículas de água dos folículos da neve que desceram, vão descendo e vão se juntando um ao outro, filete por filete. Os filetes encontram outros filetes que vão descendo no Monte de Sião, vão descendo, vão se encontrando. Agora já é um pequeno descida caudalosa e vai se juntando, vão se formando, e eis que desce, e aí forma o Rio Jordão. E quando o Rio Jordão está cheio, ele espraia as suas águas, e ele vai espalhando e fertilizando toda aquela região desértica. E até hoje, toda a água que abastece Israel vem lá do Monte Hermon, que está a quase 300 quilômetros do Monte Sião. Os cientistas, no estudo que eu vi, eles não entendem como é que os folículos viajam tanto tempo, tão distante, e chega lá para condensar em água. E até hoje, Israel, ele é toda a água consumida e toda a água que é utilizada nas plantas, hoje na região desértica de lá, quando o Jordão ele espraia as suas águas, fertilizando tudo, produz flores, frutos que eles exportam para muitos países, inclusive aqui para o Brasil. Que ao sairmos daqui, irmãos, agora, abençoados pelo Senhor, saiamos daqui espraiando beleza, esperança, espalhando luz e levando aqueles desesperados que Jesus é o Senhor e que Ele está presente. Recebam, pois, a bênção. Olhe para o céu, sinta espiritualmente esse orvalho que desce do Monte Hermon sobre você. Que o Senhor lhes abençoe e lhes guarde, irmãos. Que Ele vá diante de vocês para guiá-los sempre no bom caminho. Que Jesus Cristo caminhe ao seu lado todos os dias, para que seus pés nunca vacilem. Que o Santo Espírito Consolador esteja na sua retaguarda, para protegê-lo dos inimigos. E que o Deus triuno esteja com vocês e sobre todos os escolhidos do Senhor, cobrindo-os de graça, de amor e de esperança, hoje e até a gloriosa volta de Cristo, nosso Redentor. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor.